Olá a todos. Uma grandeza muito importante no contexto da teoria cinética dos gases é o livre caminho médio, que é a distância típica que recorre uma partícula entre duas colisões. Então, neste vídeo, vamos deduzir uma expressão para o livre caminho médio a partir de uma análise introdutória, simplificada, e depois vamos dar uma fórmula mais correta para esse livre caminho médio para utilizar nas aplicações. Para determinar o caminho livre médio, vamos primeiro analisar como seria a trajetória de uma molécula típica quando ela se move através de um gás. Né? Nós já falamos em um vídeo anterior que a molécula se move em linha reta, com um movimento retilíneo uniforme, e muda abruptamente de direção quando tem uma colisão. Após a colisão, ela se move novamente em linha reta até a colisão seguinte. Após isso, vem um novo caminho em linha reta, e dessa maneira, sucessivos caminhos em linha reta vão aparecendo entre diversas colisões. Então, o caminho acaba sendo um caminho em zigue-zague, como que está mostrado aqui. Nesta figura, para simplificar, estamos mostrando as outras moléculas como se estivessem paradas, mas na prática elas também estão se movendo, e nós vamos incluir esse movimento no resultado mais adiante. Um parâmetro útil para descrever este movimento randômico, aleatório, é uma grandeza conhecida como caminho livre médio lambda das moléculas. Como o nome indica, é a média dos caminhos que percorre uma molécula entre colisões sucessivas. Então, olhando esta figura, vemos que alguns caminhos, alguns segmentos do caminho em zigue-zague são curtos, como este daqui. Outros são mais longos, como este daqui. Então, esse segmento vai variando entre colisões. O que queremos saber qual é, em média, o valor desse segmento. Qual é a média do comprimento desses segmentos. Então, vamos fazer um cálculo do caminho livre médio, e para isso vamos considerar uma molécula que está viajando com uma velocidade constante v, e que todas as moléculas estão em repouso, todas as outras moléculas estão em repouso. Mais tarde vamos abrir mão dessa condição, e aqui estamos utilizando uma velocidade constante, mesmo após as colisões, para tornar o cálculo mais simples para uma disciplina de caráter introdutório como esta disciplina de fenômenos térmicos. Então, a situação que nós temos está mostrada aqui nesta figura. Temos moléculas que estão sendo tratadas como se fossem bolas de bilhar, esferas rígidas, de massa m e diâmetro d, o raio é d dividido 2. Então, duas moléculas podem ter uma colisão se os centros dessas moléculas se encontram a uma distância d ou menor. Né? Se elas se aproximam uma da outra, de maneira que em algum momento a projeção dos centros dá uma distância d ou menor que d. Então, uma colisão ocorrerá se os centros de duas moléculas se aproximarem dentro de uma distância de um do outro. Esta condição, que está aqui nesta figura em cima, pode ser substituída por uma condição equivalente, na qual nós imaginamos a molécula como uma molécula ampliada com o dobro do diâmetro. Então, o diâmetro vai ser 2d agora. Isso significa que o raio vai ser d. Mas, ao mesmo tempo, consideramos que todas as outras moléculas são pontiformes. Então, aqui está indicado o ponto, que representa uma outra molécula qualquer. ¿Sí? Então, esta seria uma maneira equivalente de olhar para a situação, ¿sí? Considerando, então, a nossa molécula como tendo um raio d, e todas as outras moléculas como sendo pontiformes.
Por que são equivalentes ambas as coisas? Porque a condição de colisão, aqui no caso em cima e no caso embaixo, é a mesma, né? No caso embaixo, a colisão também acontece se a molécula pontiforme se aproxima dentro de uma distância d do centro da molécula ampliada. Bom, esta visão de uma molécula ampliada se propagando num meio de partículas pontiformes permite introduzir o conceito de cilindro de colisão. Vamos ver o movimento de uma molécula quando ela se move em zigue-zague através do gás. Nós temos uma molécula agora de diâmetro d. Essa molécula vai se deslocando e vai varrendo um pequeno cilindro de diâmetro d até que ocorre uma colisão quando uma molécula pontiforme se aproxima dentro de uma distância d do centro da minha molécula. Então, quando aparece uma molécula pontiforme, por exemplo, aqui. Então, esta molécula vem se propagando para cá, aparece uma molécula pontiforme dentro de uma distância d do centro dela, acontece aqui uma colisão. Isso significa que, após esse momento, nós vamos ter a molécula ampliada se propagando em uma outra direção, mas sempre descrevendo um cilindro de raio D, o raio D da molécula. Isso acontece até uma próxima colisão aqui, até aparecer uma outra molécula, e dessa maneira vão surgindo diferentes cilindros, todos com o mesmo diâmetro, que têm direções diferentes, porque a direção em cada colisão vai mudando. Sim? Então, quando a molécula zigue-zagueia através do gás, ela varre um pequeno cilindro de área transversal π vezes d quadrado, que seria esta área que está aqui, π vezes d quadrado. Essa seria a área. E agora, se nós observamos essa molécula se deslocando durante um tempo delta dt, que durante o qual acontecem várias colisões, nós vamos ter um cilindro que pode ser composto de maneira alinhada, né? Podemos construir um cilindro composto alinhando todos os cilindros da figura em sequência, um atrás do outro. Então, posso colocar o primeiro cilindro aqui, depois o segundo cilindro, o terceiro, o quarto, e por aí vai. Em cada interface entre os dois, em cada fronteira entre dois cilindros, temos uma colisão. Sim? E no tempo delta dt, eu simplesmente estou, na figura de baixo, estou alinhando os cilindros que estão em cima. No tempo delta dt, como a velocidade está sendo considerada constante, eu vou ter um cilindro de comprimento v delta dt. Então, eu vou ter um cilindro assim, até aqui, no tempo delta dt. Este seria o meu cilindro composto, que envolve todo o caminho percorrido pela molécula num tempo delta dt. Qual é o volume deste cilindro composto que tenho aqui embaixo? Bom, como a área é π d quadrado e o comprimento é este que está aqui, o volume é simplesmente π d quadrado por v delta dt.
Bom, então isso está resumido aqui. Este é o cilindro de colisão, cilindro composto, em um tempo delta dt. Esta seria a altura, sim? A área da base e então o volume do cilindro é π quadrado V delta dt. Agora queremos ver o número de colisões que ocorrem em um tempo de delta dt. Número de colisões no tempo delta dt. O número de colisões no tempo delta dt é igual ao número de encontros que tenho aqui. Então é o número de partículas pontiformes que se encontram dentro deste cilindro composto. Eu tenho que contar estas partículas, sim? Mas este número está diretamente relacionado com a densidade do fluido, né? Aqui está cheio de moléculas o sistema, né? Então vão entrar um número dentro do cilindro, vai entrar um número de moléculas que é proporcional à densidade e é proporcional ao volume do cilindro de colisão. Então, o número de colisões em delta dt é igual ao número de partículas pontiformes dentro do cilindro. Dentro do cilindro. Como o cilindro tem volume, um volume V conhecido, isto vai ser o volume vezes a densidade de partículas, né? O número de partículas por unidade de volume no sistema. Então, isto vai ser o volume que nós já conhecemos, que seria π d quadrado V delta dt, por a densidade de moléculas que já tínhamos colocado antes, que é N sobre V. Este seria o número de colisões em delta dt. Agora, o caminho livre médio é o comprimento da trajetória, o comprimento daquele cilindro composto, dividido pelo número de colisões. Se voltamos para trás, vemos que este segmento aqui tem um comprimento, este é um comprimento diferente, este aqui também. Todos os cilindrinhos de distintas cores têm comprimentos diferentes. Eu quero saber a média desse comprimento, porque essa seria a média da distância entre duas colisões. Então, o que eu faço? Eu pego o comprimento do cilindro grande e divido pelo número de segmentos que tenho aqui. Mas o número de segmentos que tenho aqui é igual ao número de pontos vermelhos que tenho aqui. Igual ao número de moléculas, né? O número de moléculas que ficaram dentro do cilindro. Ou seja, igual ao número de colisões. Então, voltando na nossa fórmula, vamos ter que o livre caminho médio, lambda, vai ser o comprimento do cilindro de colisão, do cilindro composto, dividido o número de colisões. Número de colisões em delta dt. Isso é simplesmente colocar os valores que já calculamos antes. O comprimento do cilindro de colisão é V delta dt. E o número de colisões acabei de calcular aqui em cima. É isto aqui. Então temos π d quadrado V delta dt por N dividido V. Simplificando aqui,
simplificando delta dt com delta dt, v com v, nós temos que isto vai ser 1 dividido π d quadrado vezes n dividido v. Esse seria o resultado para lambda. Então, isto está resumido aqui. Calculamos o número de colisões no tempo delta dt, que vai ser igual ao número de moléculas portiformes dentro do cilindro composto. Como n dividido v é o número de moléculas por unidade de volume, então o número de moléculas no cilindro vai ser nv multiplicado pelo volume do cilindro, como expliquei antes. Seria esta grandeza. E esse é o número de colisões que ocorrem no intervalo de tempo delta dt. O caminho livre médio é definido aqui como o comprimento do caminho durante delta dt, ou equivalentemente o comprimento do cilindro composto, do cilindro de colisão, dividido o número de colisões, né, que era o número de pontos vermelhos que estavam dentro desse cilindro. Aqui simplesmente fazer a conta e aqui temos o resultado. Sim? Aqui tem que fazer uma ressalva muito importante na hora de resolver problemas. Esta equação, na verdade, não é correta, ou não é completamente correta, é apenas aproximada, porque está baseada na suposição de que todas as moléculas, exceto uma, estão em repouso. Nós fizemos isso para tornar a demonstração mais fácil de realizar. Mas se a gente levasse adiante um cálculo muito mais complicado, onde consideramos que todas as partículas estão se movendo, chegaríamos a um resultado que é parecido com este, tem uma pequena diferença que vou mostrar agora. Então, lembrando, esta fórmula não é para ser usada na resolução dos problemas, na resolução dos exercícios. O que deve ser usada na resolução dos exercícios é a fórmula que tem o mesmo denominador, com exceção de que aqui aparece um fator raiz de 2. Esta é a fórmula correta, que deve ser usada nos exercícios. Esse fator raiz de 2 surge quando a gente faz uma análise muito mais complexa, onde consideramos que todas as moléculas estão se movendo. Então, quando isto é levado em conta adequadamente, chega-se a esta expressão para o livre caminho médio. Muito bem, vamos dar uns exemplos típicos de valores numéricos de caminho livre médio para moléculas de ar, sim? No nível do mar, sim? Esta grandeza no ar é aproximadamente 0,1 vezes 10 a menos 6 metros. Então é uma grandeza extremamente pequena, né? Essa é a distância então que percorre uma molécula que compõe o ar quando ela está em movimento, se deslocando no meio. Sim? Só que o ar diminui a sua densidade à medida que nos movimentamos a alturas maiores. Então, numa altitude de 100 km, a densidade cai para níveis tão baixos que o caminho livre médio aumenta para aproximadamente 16 centímetros. E a uma altura de 300 km, o caminho livre médio é cerca de 20 km. Então, uma molécula de ar que está a 300 km de altura percorre mais ou menos 20 km, em média, até encontrar uma outra molécula de ar e ter uma colisão. Vamos agora, para finalizar, analisar a equação do livre caminho médio. Sim? Esta é a equação correta, que tem aqui o fator raiz de 2. Tem πd quadrado, que é a base da área, a área da base do cilindro de colisão, e tem isto aqui que é a densidade. Então nós vemos que lambda varia inversamente com a densidade de moléculas. Sim? Esta é a densidade de moléculas, número de moléculas por unidade de volume. Então, quanto maior for n dividido v, como isto está no denominador, menor deve ser lambda.
Quanto maior isto, menor deve ser lambda, né? Então, como vimos no exemplo da atmosfera em diferentes alturas. À medida que a densidade fica menor, porque a altura na atmosfera é alta, a 300 km, a densidade é tão baixa que este número diminuindo faz com que este número aumente. Quando a gente vai para valores menores disto, isto aumenta. Quando a gente vai para valores maiores da densidade, isto diminui. E também temos aqui que lambda varia inversamente com o tamanho das moléculas. Moléculas muito pequenas tendem a colidir menos. Moléculas muito grandes tendem a colidir mais. Aliás, essa variação vai com o quadrado do diâmetro molecular, ¿sí? Porque o que importa para uma colisão é qual é a área efetiva que ela tem como alvo. Então, por isso que o que entra aqui é a área da seção transversal da molécula.